Glórias a Deus, aleluias. Como é bom estar na presença do nosso Deus, como é bom saber que Ele está aqui, que Ele está com você aí na sua casa, e com certeza Deus tem algo especial para você nesse dia. Temos estudado, trabalhado nessa série chamada Deus Pródigo, como tem sido maravilhoso, como tem sido algo tremendo. E eu quero que você realmente, você que perdeu talvez a primeira palavra, a segunda palavra, entre lá, né, e procure lá. Nós temos essa facilidade de deixar armazenado lá no YouTube, você poder continuar acompanhando essa série. Eu tenho dito que é uma série muito difícil também para os pastores pregar. Você que adquiriu o livro, tem um livro ali, Deus Pródigo, porque eu falo que cada dia é cavar um pouco mais. Eu fico imaginando um exemplo de cavar um poço, né, desses poços bem profundos, né, que você começa cavando, parece que está fácil, e de repente você encontra pedras no meio do caminho, tem que tirar as pedras até chegar em águas mais profundas. E eu quero que você esteja atento, porque essa série está sendo assim, cada dia descobrindo algo novo. Estamos cavando mais fundo, né, na palavra do Senhor, para aprendermos mais daquilo que Deus tem para a gente. Quando você ouve falar desse Deus pródigo, né, um Deus que é exagerado em nos amar, um Deus que é tremendo em amor, um Deus que não tem limites para gastar, para investir na gente. O sentido de pródigo é no sentido de que ele não tem limites, né? Quando você olha para a história do filho pródigo, você fica até chocado, porque o filho pródigo, ele esbanjou, gastou e acabou com tudo, né? O nosso Deus, ao contrário, ele esbanja amor, ele esbanja o cuidado dele para com você e não tem limites, só que ele faz da maneira abençoadora. Enquanto que o filho pródigo gastou de maneira, né, uma maneira desregrada, errada, sem um propósito. E o propósito de Deus é sempre nos amar, como Jesus disse, né, que Ele nos amaria até o fim, e realmente nos ama, e vai nos amar sempre. Nessa manhã eu tenho o desafio de trabalhar com você, algo novo, que é redefinindo o pecado. Esse tema é até provocativo. Será que pode redefinir pecado, né? Pecado é pecado de qualquer maneira, mas o sentido provocativo, né, desse texto, é verdadeiramente a gente entender que tem coisas que você acha que não é pecado, e é pecado. Às vezes tem coisas que você fala assim, isso não tem nenhum problema, eu estou no caminho certo, na direção, e de repente você está pecando, e nem tem ideia. A própria Bíblia fala que muitas coisas que a gente deixa de fazer, é pecado. Por exemplo, quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, nessa manhã nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, e ver pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus, que nós podemos nos tornar cada dia mais pessoas que alegram o coração do Pai, que alegram a Deus. E nessa manhã eu quero convidar você desde já, a abrir a sua Bíblia em Lucas. Temos trabalhado em Lucas 15, você vai ficar especialista, né, nas parábolas, em especial na parábola do filho pródigo. Lucas 15, e hoje nosso olhar, a lente, né, de aumento, né, nós vamos colocar o foco muito mais no filho mais velho, mas sem tirar os olhos do filho também mais novo, você vai perceber isso, mas ver assim, como que o filho mais velho, que a gente sempre fala do filho pródigo, mas vamos ver o filho mais velho, que a gente acha que ele estava tão certinho, né, algumas coisas que Deus quer trazer para a gente nessa manhã. Lucas 15, mesmo assentado, a partir do versículo 25, vamos ler do 25 a 31, aqui é aquele momento já depois que o filho mais velho chega, né, em casa, né, que ele volta, e ele tem a notícia que o filho novo, né, o filho que havia se desviado, o filho pródigo voltou para casa. Então diz o texto assim: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vou até fazer um parênteses, parece aquele crente: eu estou tanto tempo
na igreja, já fiz tanta coisa, e nunca me colocaram de líder de PGM, nunca me colocaram para fazer nada, nunca me colocaram para isso, para aquilo. Eu estou tanto tempo servindo a Deus, esperando um dom, aí de repente eu estou esperando um dom de línguas mesmo. Chega um camarada, se converte e já sai falando aqui em hebraico. Meu Deus, eu tenho trabalhado para o meu Deus, e meu Deus não faz nada por mim. Eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito. O Senhor nunca me deu um donzinho, Senhor, eu não tenho nenhum dom ainda. Você já viu esse crente que faz isso? Eu conheço alguns. Para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém este teu filho, esse cara vive dando problema, pastor, vive aqui, ó, o senhor tem que atender ele direto, e aí quando ele chega, o senhor ainda faz isso, recebe ele com honra, pastor. Vocês já viram isso? Só na casa desse pai acontecia, na igreja não acontece não. Vindo porém esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, vou pegar, né, Noemi? Já foi internado tantas vezes no centro de recuperação, não tem jeito, já foi umas 10 vezes lá, e o senhor ainda quer estender a mão para ele, pastor? Não é um desperdício? Já viu isso, Noemi? Vê, né? A tua fazenda, ele gastou a tua fazenda, as tuas riquezas com as meretrizes, e ainda o senhor mataste o bezerro cevado. E o pai disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão, ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Aqui eu quero pegar a ênfase o destaque do que esse filho mais velho fala, que é muito parecido com o que muitos crentes antigos, infelizmente, até falam, de uma outra maneira, né? Tem várias maneiras de você falar a mesma coisa. Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e o Senhor não fez nada por mim. O Senhor não faz nada por mim. Eu quero começar a falar com você algo nessa manhã que eu vou chamar assim de paradigma. A primeira coisa que eu quero destacar com você é que aqui existe um paradigma, que é algo que norteia a vida das pessoas do mundo todo, e no passado foi assim e continua sendo assim. Esse paradigma, ele traz que 2 caminhos que existem para você encontrar a felicidade. 2 caminhos para encontrar a felicidade. Esse era o pensamento das pessoas daquela época, e continua sendo nos dias de hoje. Dois caminhos para você encontrar a felicidade e a realização. Aí você, bem crente, fala assim: não, pastor, que é isso? Só tem um caminho. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, né? E você vai ver que muitas vezes a gente fala isso, mas muitas vezes a gente está vivendo um desses 2 caminhos que a gente vai descobrir aqui na luz da palavra. E exatamente é isso que Jesus vem fazer. Jesus quer quebrar um paradigma. Jesus quer quebrar algo que para aquelas pessoas, tipo assim, ou é desse jeito ou é desse jeito. Se não for desse jeito, não tem um outro jeito, não tem um outro caminho, não tem um caminho novo. E Jesus, ele vai confrontar as pessoas dali com essa parábola, que vai mostrar que realmente, para encontrar a felicidade, a realização, não era nenhum dos 2 caminhos que eles pensavam. Então, só para você entender melhor, você vai ver o filho mais velho tendo o primeiro caminho, e o filho mais novo o segundo caminho. Qual que é o caminho do filho mais velho? O caminho da conformidade moral, e o caminho do mais novo, o caminho do autoconhecimento. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre eles, porque cada um deles funciona como uma lente que vai colorir, né? Você sabe quando você está em preto e branco, vai colorir para você enxergar melhor, ou vai ampliar, dar aquele zoom. É igual quando você pega um microscópio, coloca uma bactéria lá, né, e vai ampliar e ver o que realmente está acontecendo ali. É isso que Jesus queria fazer para quebrar esse paradigma. Então, ambos são maneiras que usamos para encontrar nosso valor e significado na vida. Ou nós temos essa visão do filho mais velho, ou temos essa visão do filho mais novo. Por quê? O filho mais velho da parábola ilustra o caminho da conformidade moral. O que é a conformidade moral? Os fariseus dos tempos de Jesus acreditavam que, como eram um povo escolhido por Deus, era um povo separado, era uma nação santa, algo que Deus separou por Deus, e que iam receber a salvação final, eles entendiam que tinham que cumprir a lei
e obedecer a lei, e isso era suficiente. Inclusive, se você for passear em Israel, ou conhecer um judeu ortodoxo, alguém assim que é conservador, você vai ver até que nos dias atuais, eles acreditam que tem que guardar os 613 mandamentos, leis, ordens de Deus. Esses 613 mandamentos, eles são divididos em mandamentos positivos e mandamentos negativos. Então, por exemplo, dentro desses 613 mandamentos, ele fala assim, ó, tem coisa que você tem que fazer, você é obrigado a fazer, esse é o que diz a lei. E dentro disso também tem coisas que você não deve fazer, então a sua vida é daquilo que você tem que fazer, não é o que você pode, é o que você tem que fazer, e aquilo que você não pode fazer. Essa é a maneira de viver. Então é a maneira de faça isso e não faça aquilo. Eu me lembro muito do conselho do meu pai, ainda bem que eu ouvi o conselho do meu pai, minha mãe está ali, ela sabe disso, né? Que meu pai deu um conselho bom para mim. Ele falou assim, meu filho, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Foi, mãe? Graças a Deus eu obedeci. Falei, que conselho, que bom seria, né? Se um pai pudesse falar assim, faça o que eu faço, né? Mas infelizmente não foi assim. Então a gente precisa entender que também quando uma lei vem, aquilo é impregnado na gente, a gente quer cumprir aquilo porque a gente é um paradigma que é criado dentro da gente, porque todo mundo faz e deve ser feito. E para os fariseus havia inúmeras variedades de paradigmas, mas todos apontavam para o cumprimento da lei. Eu tenho que cumprir a lei. Segundo esse ponto de vista, só conseguimos ser bem-sucedidos, só vamos ter êxito na nossa vida se você cumprir as regras certinhos. Se você pisar fora, se você infringir alguma regra, alguma lei, você não vai ser bem-sucedido. Para você entender o que eu estou falando melhor, quando você vê aquela história lá de Lucas 18, aquela história do jovem rico, aquele jovem príncipe, que ele chega para Jesus, ele fala assim, mestre, ó, já chega, né? Porque já sabia até como tratar a Jesus, né? Rabi, né? Tem gente que não sabe nem tratar o pastor, né? Tem gente que fala assim, ô cara, né? Ô Richard, agora pode estar difícil, pessoal, né? Chegar assim, pastor Eduardo, até o Eduardo está difícil, né? Entender que é o pastor Eduardo. Tem vezes que me chama, eu nem olho, porque ainda não acostumou, mas quando você entende o que é cumprir, né? Um protocolo, a lei, você vai chegar de uma maneira diferente, né? Rabi, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ó, aí Jesus fala assim, você sabe o que tem que fazer, você já conhece as 613 leis, né? Você já conhece tudo que foi ordenado, os 10 mandamentos, e ele conversando com Jesus falou assim, mestre, eu tenho cumprido tudo isso, eu tenho essa conformidade moral, eu vivo desse jeito. Jesus fala assim, ainda te falta uma coisa, e talvez seja isso que Deus queira falar conosco nessa série, nesse dia, nessa manhã, que talvez nós temos tentado viver uma conformidade moral, mas o Senhor quer dizer para nós, olha, ainda te falta alguma coisa. Talvez para alguns, fala assim, vende tudo que tem e dá aos pobres. O que Jesus queria mostrar para ele é que havia algo que prendia, havia algo que dominava o coração dele, algo que ainda não estava corretamente diante do que Deus pensa, do que Deus quer para nós na nossa vida. Até mesmo falando sobre a lei, quando Gálatas fala sobre a lei não é para ser uma canga, um jugo, a lei é para ser como uma ama seca, né? A palavra que é um aio, a lei é para ajudar você somente a cumprir uma vida de liberdade. É igual alguém que, ninguém passa na lombada eletrônica e vai ficar sendo multado todas as vezes, né? A lei fala, se você infringir, vai pagar a multa, dependendo da velocidade, vai ser maior ainda. Depois que você tem a liberdade de saber controlar o seu pé, né, no acelerador, no freio, você já passa com liberdade, ali se é 30, você passa a 23, a 22, fala assim, não doeu, não aconteceu nada, não fui multado, eu aprendi a obedecer a lei não foi um peso, agora eu tenho a graça, o privilégio de passar pela lei com liberdade, com alegria, sem causar dor em mim. Então a lei tinha esse sentido, né, de dar uma diretriz para viver uma vida de vitória e de liberdade. E exatamente isso que ilustra o filho mais velho dessa parábola, porque já o filho mais novo da parábola ilustra outra coisa. Então se alguém tem essa da questão moral de cumprir as regras, as leis, o filho mais novo da parábola é o caminho do autoconhecimento.
Nas antigas culturas patriarcais, alguns optavam por tal caminho, que era um caminho muito parecido dos filósofos, né? Até hoje a gente tem muito medo de filósofo, né? Eu sei que quem estuda filosofia, um crente sabe, mas quando você pega o caminho da filosofia, muitas vezes vinha junto e está atacando as nossas universidades, né? As nossas faculdades, as nossas escolas, a filosofia, esse tipo de filosofia, que traz dentro dela assim o autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer, e eu tenho que ter a liberdade de viver a vida segundo os meus conceitos, e com isso vem sofismas, né? O que são sofismas, né? São coisas parecidas com a verdade, mas que são a verdade da pessoa. Essa é a minha verdade, meu corpo, minhas regras, né? Eu sei como que eu devo viver. Segundo esse ponto de vista, o mundo seria um lugar muito melhor se a tradição, o preconceito, a autoridade hierárquica e outras barreiras caíssem por terra, porque cada um tem a liberdade de ser e viver da maneira que quer. Então, se por outro lado tem que ter a regra rígida, né, a lei, por outro lado tem que ter essa liberdade de viver, e o argumento, o raciocínio que vem, é concebido com o objetivo de produzir uma ilusão da verdade, dizendo assim, olha, não existe verdade absoluta, e para nós existe uma verdade absoluta. Então não existe, a verdade absoluta é a sua verdade, você tem uma verdade, seu irmão tem outra verdade, o que importa é que cada um tem um ponto de vista. Só que as pessoas se esquecem que talvez todo ponto de vista está errado diante da visão de Deus, do que Deus tem para a gente. Então aqui temos um retrato conciso de ambos os caminhos. A pessoa que opta pelo caminho da conformidade moral, ele diz assim, eu anotei aqui, não farei aquilo que desejo, mas o que a tradição, a comunidade desejam que eu faça, né? Então se a sua comunidade falar para você assim, minha irmã, você nunca mais vai depilar a perna, depilar a axila, né? Você vai poder deixar até fazer trança aqui embaixo, né? Para cumprir, né? Aquilo que é a sua tradição. Você vai ter que usar, todo mundo vai ter que usar a roupa, né? Do Corinthians, né? De presidiário, aquela preto e branco, né? Não, vai ter que usar, não. Vai ter que usar do Flamengo, aí sim, né? Do Flamengo eu quero, né? É outro patamar, né? Perdeu ontem, né? Então, se a sua igreja tem umas regras e costumes, né, você vai aplicar aquilo. Tem um filme antigo, né, do Harrison Ford, que é A Testemunha, que lá mostra de quando ele vai proteger uma criança e chega lá na comunidade, acho que a mulher se apaixona por ele, e o pessoal da comunidade fala para assim, olha, se você se interessar por esse homem, quiser viver dessa maneira, a palavra dele é como se fosse assim, você vai ser apedrejada pela comunidade, porque você está furando as regras. E ela, a visão do filho mais novo, assim, eu tenho as minhas regras agora, eu não quero mais fazer parte desses usos e costumes do nosso povo. Então, não farei aquilo que desejo, mas o que a tradição, a comunidade quer que eu faça. Por isso que criou até um estigma, né? Uma palavra assim, o crente, ele é um ser de outro planeta, né? Ele é diferente de tudo. Você já viu pessoa que chega para você assim, na sua igreja pode fazer isso? Aí você fala, pode, eu faço. Não pode não, ninguém faz, né? Então, nossa, você usa esmalte vermelho? Você pinta o cabelo? Meu Deus do céu, se eu voltar no passado, né, quando falava na nossa glória, eu tinha uns amigos, né, quem joga futebol, tinha uns amigos da Assembleia de Deus, a gente ia jogar futebol, os camaradas iam tudo escondido, jogar futebol, né, e aí tinha um pessoal aqui da Memorial, eu não ia junto, né, eu que organizava, ia jogar sinuca, escondido, e o pessoal da Assembleia de Deus ia jogar futebol, falou assim, isso aí lá o meu pastor falou que é o ovo do diabo. Então a gente vai criando, né, as regras, as leis, então é isso, mas se eu quero me encaixar naquela comunidade, eu tenho que seguir a tradição, as regras de lá. Isso é a primeira conformidade moral. Mas a pessoa que escolhe o caminho do autoconhecimento, fala assim,
sou a única pessoa que pode decidir o que é certo e o que é errado. Vou viver como bem desejar e encontrar a verdadeira felicidade nesse caminho. Se eu quiser ser um desigrejado, eu vou ser um desigrejado. Se eu quiser viver na igreja e sempre tomar minha cervejinha do jeito que eu quero, ainda postar lá no Instagram, o pastor não tem nada a ver com isso, eu faço as minhas regras, eu tenho liberdade de, se o pastor não me quiser, eu vou mudar de igreja, eu vou para outra igreja, tem uma igreja aqui, outra colar. Se não quiser, eu nem vou na igreja, né? Eu não sou desigrejado, a igreja é minha casa, eu sou igreja, o pastor não falou que eu sou igreja, então eu me reúno na minha casa comigo mesmo, sozinho, né? Então, a pessoa ela vai encontrar a verdadeira felicidade dessa maneira. Os conformistas morais dizem assim, aqueles que são, né, os da lei, os que realmente conhecem a palavra, né, falam assim, as pessoas imorais são aquelas que fazem do seu jeito. As pessoas de moral, dos bons costumes, o crente verdadeiro, o crente raiz, é aquele que faz como a gente está fazendo, aqui na igreja, desse jeito. Então, os imorais, eles que são o problema do mundo, e as pessoas moralistas são a solução. Nós somos a solução, não esses que estão ali no mundo, não esses que estão lá fora. Já os advogados do autoconhecimento replicam, esses daí, aqueles que dizem que estão lá dentro, na verdade eles que estão fora, porque eles são fanáticos, eles são alienados, eles estão por fora, eles são pessoas de mente fechada, aqueles que se dizem donos da verdade, eles são o problema para o mundo. Quem é a solução é a pessoa progressista, a pessoa liberal. Por isso que nós temos que invadir as faculdades, invadir os seminários e levar uma teologia liberal, levar uma teologia progressista. Nós temos que mudar, porque senão eles vão continuar sendo fanáticos, alienados, fora da casinha. Mas o que ambos estão dizendo, o que eles dizem é o seguinte: nossa maneira é o caminho para colocar o mundo nos eixos, nós somos a solução para o mundo, e se você não está do nosso lado, você está contra nós, não é assim, irmãos? Se você não está com aqueles que pensam de um jeito, você está pensando de outro jeito, e aí que chega Jesus, e fala assim, você está errado, não é assim, não é assim, eu quero apresentar para vocês uma nova forma de viver, um novo jeito de ser. Então, uma compreensão mais profunda do pecado que Jesus quis ensinar. Com essa parábola, Jesus apresenta um conceito muito mais aprofundado do que é pecado, do que jamais conseguiríamos imaginar se não fosse Jesus revelando isso para a gente. Jesus trazendo isso. Aí você vai entender, aí você entende que Jesus é esse caminho de luz, é esse caminho de ser sal, esse caminho de fazer a diferença, esse caminho de verdade, esse caminho que realmente conduz a uma vida de vitória. Porque Jesus se declara, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus está dizendo, olha, não é desse jeito, nem do outro jeito, não é abrir o mar vermelho para passar. Não é abrir um rio no deserto, nem uma forma nem outra. Algo novo, algo poderoso eu quero apresentar para vocês. Esta é claramente a mesma atitude que Jesus quer mostrar do que está acontecendo com o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais velho, ele sente assim, eu tenho mais direito que o filho mais novo, porque eu nunca saí de casa, eu sempre estive em casa, eu sempre estive do teu lado, por eu estar aqui sempre do teu lado, pai, eu decido se o senhor vai dar roupa ou não para esse menino, eu decido se o senhor vai dar sandália ou não para ele. Talvez o senhor pode até dar a sandália, mas não vai pôr nunca mais anel no dedo dele. O senhor pode até dar roupa para ele, mas não vai matar bezerro. Então eu começo a dizer o que o meu pai tem que fazer. Eu começo a determinar, eu determino, eu exijo, eu tenho direitos. Deus, eu exijo, eu determino. Você já ouviu alguém falando assim? Até pastor, né? Como se pastor fosse diferente, né? Até pastor. Então, apesar de toda a piedade, de toda a ética que parece que existe nesse irmão mais velho, o que existe na verdade é um desejo de ser o Senhor do Pai. Eu quero o Pai como meu Salvador, até a hora que Ele me dá a liberdade de eu ser dono daquilo que o Pai me coloca nas mãos. Aí eu que vou ser Senhor dele, e talvez até eu seja o Salvador dele, se eu achar que eu tenho que ter misericórdia dele.
Você já viu o filho, né? Que fala assim, deixa quando eu sair de casa, você vai ver. Aí eu vou fazer do meu jeito. Tem filho que fica sonhando com isso, né? E tem pai que fala assim, quando que vai acontecer isso para ele ver o que ele está falando, né? É que o pai é misericordioso, a gente não quer, né, que aconteça isso. Mas a verdade é que ambos usam o pai, tanto o filho mais novo como o filho mais velho, usam o pai de maneiras distintas para alcançar aquilo que está no coração deles, os desejos dele. É aquele sentido assim, o que eu quero mesmo, eu tenho que ser sincero, o que eu quero é tuas bênçãos, eu não quero você, pai, eu quero o seu dinheiro, eu quero os seus dons, o seu poder, eu quero a sua grandeza, eu quero as coisas que o Senhor pode fazer, mas para o Senhor mesmo, eu não estou nem aí. O meu objetivo não é alegrar o Senhor, pai, o meu objetivo é eu ser feliz, é eu estar alegre. Era a riqueza e não o amor do pai, o que acreditavam os dois que traria felicidade e realização. No fim da história, por isso você tem que ter muita paciência com os seus filhos, tá? Com seus filhos mais velhos, filho mais novo, porque eles vão ter esse exato comportamento, que é muito parecido até com o nosso. Porque no fim da história, o filho mais velho tem uma oportunidade de verdadeiramente agradar ao pai e de participar do banquete, mas a sua recusa arrogante mostra que a felicidade do pai jamais foi o seu real objetivo. Será que nós que estamos dentro da igreja há tanto tempo, nós que conhecemos Jesus, será que o nosso real objetivo na nossa vida é agradar o pai? É agradar a ele? Será que tudo que fazemos para agradar o nosso pai? Ou estamos na maioria das vezes atrás de alcançar os nossos objetivos? Eu quero conquistar uma vitória para isso, aí eu vou na jornada de oração. Eu quero alcançar tal coisa, aí eu vou na vigília. Eu quero alcançar tal coisa, eu vou na EBD. Eu quero alcançar tal coisa, eu vou no culto. Eu quero sempre algo. Ou o meu objetivo cada vez que eu venho, que eu me reúno, é alegrar o Pai, é trazer alegria para Ele. Há um exemplo clássico dessa situação, e eu vi no livro lá, acho que gostei muito, e eu me lembro eu não me lembro direito, porque já faz tanto tempo eu assisti um filme que passou, né, que chamava Amadeus, né, acho que já faz muito tempo que passou, que era sobre Mozart. Não sei se alguém assistiu esse filme, passou no cinema, olha lá, pastor Aldo assistiu, estamos velhos, hein, pastor? Faz tempo que passou esse filme, hein? Mas aqui tem uma história legal, porque né, nesse clássico que conta da história, né, de Mozart, tem um compositor muito famoso também, que é Salieri, e ele faz com Deus uma barganha, ele faz um pedido para Deus, para que ele possa ser a pessoa mais famosa do mundo. Até eu anotei a oração dele. Sabe aquela oração sincera de criança? Ele não era uma pessoa que não era sincera, e às vezes é importante entender que muitas coisas que a gente faz, não é porque a gente não está entendendo, na verdade a gente não está entendendo o que a gente está pedindo. Olha aqui o que secretamente ele fazia de oração como uma criança. Eu anotei a oração dele, olha que oração linda, pega a oração aqui. Então ele ajoelha ali, prepara aquele momento de estar diante de Deus mesmo, com sinceridade de coração, e ele ora assim: Senhor, já começa com o Senhor, dizendo quem é o Senhor. Senhor, faz de mim um grande compositor. Isso é Salieri orando. Deixa-me celebrar a tua glória através da música. Coisa linda, né, irmãos? E assim celebrar a mim mesmo. Faz-me famoso por todo mundo, querido Deus. Torna-me imortal, que pronuncie meu nome depois da minha morte, por tudo que eu escrevi, para que sempre meu nome seja lembrado. Em troca, Deus, juro dar a ti a minha castidade. Ele falou assim: eu nunca vou ter contato com nenhuma mulher. Olha que desejo do que ele queria alcançar, e fez um voto. Em troca daria minha castidade, minha diligência, minha mais profunda humildade. Cada hora da minha vida também ajudarei os meus semelhantes. Não vou deixar alguém, um próximo, sem ajuda. Sempre vou ajudar as pessoas em tudo que eu puder. Amém, amém, amém. Irmãos, que oração fervorosa, que oração de fé, e uma oração sincera dele. E amados, realmente Salieri, ele começa a fazer isso, ele começa a compor, ele dá aula para os mais famosos construídos do mundo, ele fica famoso, e ele vai fazendo a obra, ele vai ajudando, o voto de castidade, não tem relacionamento com nenhuma mulher, ele ajuda o próximo, ele faz ações sociais, ajuda por todo lado, até que surge Mozart.
Mozart, o filho mais novo, vamos dizer assim, que tem no seu nome ali, Amadeus, Mozart é Amadeus, quer dizer, amado por Deus. E ele começa a olhar para Mozart, um homem desregrado, um homem que não respeita limites, é o filho mais novo, que está gastando absolutamente a vida, vive em bebidas, usa a música como se estivesse profanando a música até, fazendo coisas que eram aberrações para aquele Salieri, e até mesmo depois de noivo, tem casos de outro relacionamento com outras mulheres, uma vida dissoluta. E ele fala assim, e eu, que me guardei, que fiz o voto de castidade, eu que ajudo as pessoas, que Mozart não ajudava, e eu agora estou perdendo a minha fama para esse dissoluto, para esse filho mais novo, para esse camarada. Isso não é justo, Deus, isso não é justo. Salieri, ele começa a brigar com Deus, e era incompreensível para ele. Ele diz assim, lá estava eu, Deus, negando toda a luxúria que me era natural para merecer, enquanto Mozart cedia a todos os desejos, mesmo o noivo prestes a se casar, sem nenhuma repreensão. Salieri diz, Deus, de agora em diante, eu e o Senhor somos inimigos, você é meu inimigo, porque eu abri mão de tudo. Você já viu, e talvez já ouviu, né? Alguém fala assim, poxa, eu estou na igreja há tanto tempo, tantas coisas, e o cara que está lá no mundo, Deus abençoa. De que adianta eu estar na igreja? De que adianta eu servir a Deus? De que adianta, pai? De que adianta, mãe? Eu ir na igreja? De que adianta? Se as pessoas, na própria igreja lá, tem um monte de hipócrita na igreja, tem um monte disso, daquilo. A gente está interessado em agradar a gente, tanto o filho mais novo, mais velho, do que agradar a Deus. O interesse de Salieri não era agradar a Deus, era conquistar o que ele queria. Às vezes o filho mais velho tem isso. Não era diferente também. E é interessante que Salieri, ele faz uma declaração assim, eu gostava de mim mesmo, até Mozart aparecer, agora nem de mim eu gosto mais. E as pessoas vão acontecendo isso, as pessoas não vão gostando nem de si próprio, vão ficando amarguradas, doentes. Tal mentalidade pode fazer presente de formas mais sutis, essa mentalidade de Salieri, na vida da igreja, na vida do irmão mais velho, e como também viver como o irmão mais novo, como Mozart. Os irmãos mais velhos obedecem a Deus apenas para atingir os seus objetivos, não obedecem a Deus para conseguir chegar até um relacionamento mais íntimo com o próprio Deus. Eis, portanto, aqui a redefinição de pecado que Jesus quer dar. É uma redefinição radical. Jesus está mostrando que o que está errado conosco, o que está errado com a igreja, o que está errado com o crente, o que está errado com seus filhos, não é só uma lista de violação de regras. Jesus, no entanto, nos mostra que um homem que quase nunca violou a lista de maus comportamentos morais, pode estar perdido espiritualmente dentro da casa, dentro da igreja, como o pastor Fábio usou, a ilustração da dracma, né, da moeda perdida. Uma moeda, ela não sabe que está perdida, e muitas vezes não sabe nem do seu valor, porque uma moeda só tem valor quando ela está na mão do seu dono, só o seu dono sabe o valor que ela tem. Então muitas pessoas estão aqui dessa maneira. Então Jesus quer mostrar que você pode estar perdido espiritualmente, mais do que moralmente. Jesus começa a mostrar que pior do que muitas vezes a ação física, muitas vezes é a ação da alma. A ação da alma muitas vezes, porque a ação física as pessoas veem, as pessoas julgam, as pessoas já transparece aquilo para o mundo, mas as doenças da alma, os pecados da alma, os pecados secretos que estão escondidos, ninguém vê. Às vezes você está odiando alguém, matando alguém, esquartejando alguém dentro da sua alma. Por isso que Jesus falou que a gente peca até mesmo em pensamento. Olha, que Jesus estava revolucionando isso. Jesus estava mostrando que as pessoas não querem colocar Deus como Senhor e Salvador, as pessoas querem ser o Senhor e juiz da sua vida. É assim que o irmão mais velho quer. Se você olhar para Salieri, essa história dele com Mozart, ele fala assim, eu era casto, eu era caridoso, eu estava fazendo a vontade de Deus, e não a minha própria, eu não estava honrando a Deus, eu não estava me submetendo a Deus, por que Deus
dá para esse outro que chegou aí, esse bezerro cevado, dá para esse Mozart aí o sucesso tão grande assim. Ao tentar colocar Deus em uma posição de dívida, ao tentar controlá-lo por meio das suas boas obras, aqueles que fazem boas obras achando que assim vai controlar Deus, aqueles que fazem caridade somente para, de uma forma, conquistar Deus, também ele está mostrando que está errado. Estão agindo como seu próprio Salvador. Há duas maneiras de você ser próprio Salvador e Senhor da sua vida. É isso que Jesus está mostrando. Esses dois caminhos para a felicidade e realização. Qual que são essas maneiras? Como o filho pródigo, uma delas é ao quebrar todas as leis morais e estabelecer seu próprio rumo. As pessoas que querem viver uma vida longe do Senhor. É uma maneira. A outra é seguir todas as leis morais e ser muito, 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 muito bom aos seus próprios olhos. Olha, eu sou o melhor. Eu sou a última bolacha do pacote, né? Eu sou aquela bolachinha especial. Eu sou a pessoa mais especial do mundo. Então Jesus quer quebrar esse paradigma, mas Ele quer revelar algo que eu vou chamar assim, o quanto nós somos amados. Amados. Jesus quer quebrar o paradigma mostrando que ambos errados, mas ambos amados. Olha que coisa. Ambos estão errados, mas ambos estão amados. Eu não tenho, vou usar o lado de cá, tá? Com todo respeito. Eu não tenho aqui uma prostituta e aqui um santinho. Ele fala assim, eu tenho filhos. Jesus, quando olhava para um bandido, para um criminoso, ele via como uma lama que fazia parte daquilo que era errado. Ele não via a pessoa como a própria lama, como a sociedade, como a gente quer ver. Ele olhava, ele via, e ele vê até hoje, filhas e filhos, ambos errados, ambos amados. Eu os amo vocês são meus filhos. Isso significa a mensagem de Jesus, que é evangelho, que é as boas novas, é o que ele estava mostrando para os fariseus, é a lição profunda que ele quer ensinar. Olha, eu quero quebrar os paradigmas e mostrar que eu tenho filhos, e eu amo os meus filhos. Você pai, você mãe, você não ama os seus filhos pelas coisas que eles fazem, você ama os seus filhos porque eles são filhos, são filhas, não é isso? Então é isso que Jesus quer mostrar. O evangelho de Jesus não é a religião, nem a falta dela. O evangelho de Jesus não é a religião, nem a falta dela. O evangelho de Jesus é a boas novas, é o evangelho da graça, é o evangelho da restauração, é o evangelho da reconciliação, é o evangelho da unidade, para que todos sejam um, como nós somos um no Senhor. Nós vamos ter ceia hoje à noite, ministrar a ceia do Senhor, é essa celebração da unidade da ceia, é lavar os pés de Judas, de Pedro, de João, é lavar os pés uns dos outros. Eu tenho filhos. O evangelho se distingue dessas duas abordagens. Em contraste aos irmãos mais velhos, divide o mundo em dois, que é isso que os irmãos mais velhos fazem. As pessoas boas como nós estão dentro, as pessoas más, ruins, estão fora. E Jesus está falando, não é verdade, não é verdade. E os irmãos mais novos, ainda que absolutamente não acreditem em Deus, fazem o mesmo, dizendo, não, os intolerantes estão ali dentro, os tolerantes estão lá fora. Nós somos os tolerantes, nós somos os que recebemos, aceitamos todo mundo. Nós somos aqueles que estão lá dentro, eles são lunáticos, são fanáticos, eles são pessoas cruéis, eles são os que têm as pedras nas mãos. E nós somos o que temos a bandeira branca da paz. Jesus está dizendo, não é nada disso. Vocês não entenderam nada. Em Lucas 18, 14, Jesus diz assim, o humilde está dentro e o orgulhoso está fora. O humilde está dentro e o orgulhoso está fora. Ele não está falando de um lugar. Ele falou, não importa onde você esteja, se você é humilde, você está dentro. Entendendo, irmãos? Aonde vamos adorar o Senhor? Em Jerusalém
ou aqui na beira desse poço, aquela mulher samaritana? A hora vem, a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Onde? Aonde você estiver, você é um adorador. Aonde você estiver, você tem que ser sal e tem que ser luz. As pessoas que confessam não serem especialmente boas ou não, terem a mente aberta, se movem em direção a Deus, mesmo assim. Pois o pré-requisito para receber a graça de Deus é reconhecer a falta da graça de Deus. O Salmo 138, 6 diz assim: o Senhor, vou ler só uma parte, o Senhor cuida do humilde, mas ele se distancia do orgulhoso. O orgulho precede a queda. Lúcifer, pelo orgulho dele, ele se distanciou de Deus e se tornou o diabo. Um jornal publicou uma pergunta uns tempos passados e escreveu assim: o que está errado no mundo? Já pensou se fosse para você responder? O que está errado no mundo? Talvez a gente ia responder um monte de coisa. O Supremo Tribunal, o Bolsonaro, o Lula, isso, aquilo, porque é a vacina Coronavac que está errado no mundo, não é a vacina da Pfizer que está errada, é a vacina da AstraZeneca, tem um monte de coisa que está errado. E diz que um pensador católico chamado Chesterton, ele respondeu para esse jornal, ele disse assim, resposta dele: queridos senhores, eu estou, sinceramente, G.K. Chesterton. O que está no mundo errado? Eu estou errado. Essa deve ser a minha e a sua atitude. Eu estou errado, porque talvez eu não esteja fazendo a diferença. Talvez eu não esteja sendo sal, sendo luz. Talvez eu não esteja sendo alguém que realmente possa viver uma vida que glorifique a Deus. Talvez a minha resposta deve ser a mesma que Paulo deu em Romanos 7, 24 lá e 25. Ele fala assim: miserável homem que sou, miserável, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Eu sou miserável, porque eu quero servir a lei com os meus atos, mas com o meu corpo eu quero servir o pecado. Quem me livrará? Jesus com a sua graça. Nenhum está certo. Apesar de ambos os filhos estarem errados e de ambos serem amados, a história não termina no mesmo tom para os dois, infelizmente. Se você olhar lá o final da parábola, aqui pode ser que Jesus estivesse tentando dizer que apesar de ambos os projetos de autossalvação estarem igualmente equivocados, eles não são igualmente perigosos. Cada um traz um tipo de perigo. Uma das ironias da parábola então se revela. A separação do filho mais novo em relação ao pai era bastante óbvia. Ele deixou seu pai de forma literal, física e moral. Então Jesus está dizendo assim: olha, todo mundo está vendo que o filho mais novo deixou. Mas ele fala assim: quero mostrar que tem um perigo maior, porque aquilo que você vê, você consegue tratar, não é verdade, irmãos? E aquilo que você não vê, aquilo que você não sabe, aquilo que está camuflado, aquilo que está escondido, é disso que Jesus está falando. Ele fala: apesar do filho mais velho ter permanecido em casa, ele na verdade estava distante, alienado do pai e do seu irmão. Às vezes aquele que está lá fora é mais fácil de lutar com alguém que está dentro e pode sabotar toda a obra de Deus, sabotar tudo aquilo que Deus quer realizar. Alguns podem dizer: como alguém ousa dizer que eu estou dentro, eu sou pior do que quem está lá fora? Sempre que a igreja se reúne eu estou lá, sempre que tem alguma ação eu estou lá. Jesus está querendo que você entenda que Ele espera de você como filho mais velho, Ele tem uma expectativa muito maior por você, porque você sempre esteve do lado dele, sempre esteve junto dele. Estar na igreja não importa tanto, meu irmão, minha irmã, do que você ser a igreja. Há uma diferença, consegue entender? As igrejas, a igreja é isso, a igreja é aquilo. A igreja é você, você tem que ser a igreja. Criticamos o filho mais velho, mas quando nós temos traços de legalismo, fiapos de justiça própria, vestígios de orgulho pelos projetos que patrocinamos,
e por aquilo que fazemos. O irmão mais velho do pródigo é uma das melhores demonstrações daqueles que não dão lugar para a graça de Deus na sua vida. A resposta do pai para ele foi: filho, eu valorizo você, eu valorizo o nosso relacionamento, eu valorizo o seu trabalho, você sempre está comigo, tudo que é meu é teu, você tem acesso a todos os meus recursos, o que é meu é seu, mas seu irmão, ele está voltando, o seu irmão deixou, agora ele está voltando, ele não tem nada, senão a nós, senão a você e a mim. Filho, aquele filho mais novo que está lá fora, ele não tem nada a não ser a igreja, a não ser eu, a não ser você, nós precisamos recebê-lo, ele é nossa família. Não é a razão para celebrarmos, meu filho, não é a razão para nos alegrarmos, sou eu que estou dando a festa, filho, venha, você e eu temos que celebrar, não é a festa do teu irmão, é a minha festa. Você pai, mãe, entende o que eu estou falando? Porque quando um filho volta, quando um filho reconcilia, talvez tenha pais e mães aqui que estão lutando com o filho que está lá fora, você sabe o que é isso? Não é a festa do irmão, é a sua festa, é aquele pai que está lá esperando o filho, ele vai voltar, e eu vou esperar, e quando ele chegar, eu vou ter uma festa preparada. É disso que Jesus está falando. E como termina a parábola? Parece um suspense. Teria ele entrado na festa ou não? Teria ele entrado? Deus hoje está pedindo que entremos e celebremos com ele, façamos festa. Até mesmo quando o povo saiu do Egito, Deus falou assim: faz uma festa no deserto. Cada vez que um pecador, alguém se converte, fala assim: há uma festa no céu. Deus é Deus de festa, Deus é Deus de celebração, Deus é Deus que celebra. A falta de amor é um pecado tão grave como o pecado imoral e dissoluto. O ressentimento isolou do pai e do irmão. Ele diz para o pai: este teu filho, não é assim que ele fala? E não é assim que as pessoas falam assim: esse aí, ó pastor, essa tua ovelha, esse teu filho. Sabe o que o pai responde? Esse teu irmão. Esse teu irmão. Deus tem filhos. É como o rei Davi, quando estava lá no castelo, ele lembra, fala assim: tem alguém da linhagem de Jonatas? Tem algum filho? Ele não fala, né? Tem algum bastardo? Tem algum filho de Jonatas? Eu tenho uma aliança com Jonatas. Aí o cara responde: ó, tem um aleijado. Qual o nome dele? Ele quer saber o nome, ele não está preocupado, fala assim: uma prostituta, um aleijado, um alcoólatra, um viciado. Eu quero saber o nome. Mefibosete, está morando lá em Lodebar, lugar de lama, lugar árido, lugar esquecido. Traz esse filho, eu vou colocar ele na minha mesa, ele vai comer comigo, ele vai habitar no castelo, e eu vou devolver para ele tudo que ele perdeu. Esse é Deus, irmãos, esse é o Deus pródigo. Esse é o Deus que fala comigo e com você. Quantos vivendo dentro da igreja, na presença do Pai, solitários? Quantos vivendo dentro da igreja e não se sente dono do que o Pai conquistou, do que Jesus conquistou na cruz? Quantos vivendo dentro do reino, mas como um mendigo? Quantos vivendo assim? Quero convidar a equipe para ministrar, a gente está orando. Deus colocou no meu coração, eu falei, eu saí fora até do livro, porque Deus foi ministrando tanto ao meu coração, tantas coisas. Eu fui lá para a história, e eu quero terminar ministrando a história daquela mulher adúltera. Se você puder abrir sua Bíblia lá em João 11, para a gente entender esse amor de Deus. Você pode ser filho que está certo ou está errado, ele fala assim: você é amado do mesmo jeito, eu te amo. Você pode ser o filho mais velho ou mais novo, ou do meio, eu amo você igual, eu amo você. João 8, versículo 1 ao 11 diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando os ensinava. Olha quem estava lá com eles, versículo 3: e os escribas e fariseus, os irmãos mais velhos, a igreja, trouxeram uma mulher adúltera. E os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram:
Vou falar uma coisa aqui, irmãos, eu já posso falar isso, que já tem 40 anos de caminhada. Eu olho para o meu cajado lá dentro do meu gabinete, tem 14 nomes lá, e eu tenho o privilégio de ser um dos nomes que está lá, mas eu olho e falo, como eu aprendi com todos esses homens de Deus que passaram ali, com seus erros e seus acertos, mas eu olho assim, eu falo, como que a gente como irmão mais velho erramos muito como igreja. Talvez alguns tenham, eu tenho saudade daquele tempo que colocava a pessoa lá na frente e excluía da igreja, e você quando exclui, você nem conversa mais com essa pessoa, se ela passar por você na rua, você corta a volta. Era a lei dizia fazer isso, sabia? Quantos foram expostos? Tem que levar lá na frente, para a igreja apontar o dedo e falar assim, está vendo, eu conhecia, eu sabia que essa pessoa era assim, eu sabia disso, põe no meio. Por que o pastor não faz mais isso? Enquanto eu for pastor aqui nessa casa, não vai ter isso, irmãos, porque para mim a igreja é que nem um hospital. Na hora mais difícil de uma cirurgia, ninguém chama todo o hospital, fala, vem ver aqui, é um lugar íntimo ali, coloca a luz em cima do paciente, ilumina bem, higieniza bem o lugar, porque é um lugar muito difícil para uma cirurgia. Fico imaginando até para entubar alguém nesses dias de pandemia, não chama todo mundo, olha, é tanta bactéria que entra, tanta bactéria resistente, coloca num ambiente seguro, chama só quem está se importando com aquela pessoa ali, chama o médico, vai fazer, eu preciso de uma equipe, eu preciso de enfermeiro, gente para ajudar os instrumentos aqui de cuidado, leva para um lugar íntimo, vamos salvar essa vida. Para mim, igreja é isso, é um hospital para restaurar, para levantar pessoas, para serem curadas. Apanhada no próprio ato, adulterando. 5. E na lei, nos mandou Moisés. Sempre usava Moisés. Você já viu que a pessoa sempre usa outra? Ah, porque tal pastor fazia assim. Ah, porque na minha igreja era assim. Ah, porque fulano faz assim. Ah, porque Moisés deu a carta. Ah, porque Moisés fez isso. Porque Moisés disse que os tais sejam apedrejados. Tu, pois, que dizes? Vocês estão errados. E ela está errada. Mas eu amo vocês e amo ela também. São meus filhos. Isso diziam eles, tentando para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, ele endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começar pelos mais velhos até os últimos. Grava essa palavra, começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Olha que palavra, irmãos, cheia de poder, cheia de graça, cheia de misericórdia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não vivem mais segundo a carne, mas são guiados pelo Espírito. Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Jesus não concorda com as atitudes do filho mais novo, Jesus não concorda com as atitudes do filho mais velho. Jesus está dizendo: não peques mais, me agrade, agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Deleita-te nele, confia nele, entrega tudo a Ele. Sabe, esse nosso Deus que é pródigo, não tem limites para nos amar. Um livro do Filipenses, ele fala assim: não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não tem nada que você possa fazer para Deus te amar menos. É isso que Jesus está ensinando. Quem tem filhos, tem filhas, acho que só quando alguém tiver, assim, puder ter um filho e uma filha, vai entender melhor isso. Porque não tem nada que o seu filho ou sua filha possa fazer para você amar menos. Você ama, você ama. Versículo 9 diz assim: quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher no meio.
Talvez você possa pensar assim, ó, que legal, né? Eles largaram as pedras, eles viram que eles tinham pecados e foram embora. Estava errado, irmãos, estava errado. Sabe o que Jesus esperava? Eu creio que Jesus espera de mim, de você, é que naquela hora, eles tivessem entendido tudo, largassem as pedras e falassem assim: vem aqui, minha irmã, nós vamos cuidar de você, você não vai precisar mais viver na prostituição, porque nós vamos dar emprego para você, nós vamos abrir as portas para você, vamos colocar uma casa, né, de recuperação, vamos colocar um lugar para você, um lugar de restauração. Nós somos seus irmãos mais velhos, o irmão mais velho cuida do mais novo, nós vamos cuidar de você. É isso que Jesus espera da igreja, meus irmãos, é isso que Jesus espera de mim e de você, o irmão mais velho, cheio de amor, porque Deus está dizendo: venha, venha. Você e eu temos que celebrar. Não é a festa do seu irmão, não é a festa da mulher adúltera, é a minha festa. Aleluia. É a minha festa, a festa no céu sempre que um pecador se arrepende. Há uma música que nós adoramos com várias canções lindas, mas tem uma parte dessa canção que diz assim: ó quão lindo esse nome é. No início, Ele era a palavra, um com Deus o Altíssimo, o mistério da tua glória, Cristo em ti se revelou. Mas pega essa palavra, ó quão lindo este nome é. Que nome que é lindo, irmãos? O nome de Jesus. Vai ficando em pé, comece a glorificar o Senhor. E nessa manhã, eu não sei se você se encontra na situação do filho mais novo ou do filho mais velho, não me importa. O que importa é que Jesus está falando com a igreja, está falando comigo, com você. Nós estamos errados, nós temos falhado. A nossa oração deve ser: Deus, nós temos falhado contigo, Deus, nós temos errado, Deus, o mundo tem errado. Fazer aquela oração de Neemias: Senhor, perdoa a nossa nação, perdoa o povo, perdoa os nossos governantes, perdoa aqueles que têm falhado. Mas nós queremos declarar que existe um nome lindo, e esse nome é o nome de Jesus. É um nome que transforma, é um nome de alguém que deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Você já parou para pensar? Um amor maior que o seu pecado é o amor do seu pai, é um pai pródigo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você entende que esse Jesus te ama de forma incondicional, erga suas mãos aos céus, e se você pode, comece a aplaudir o Senhor, comece a aplaudir o Senhor. E eu quero desafiar você, antes de orarmos, vamos adorar o Senhor e declarar: ó quão grande, quão maravilhoso é o nome de Jesus. E a presença dele vai inundar você aqui e você que nos assiste na sua casa. Vamos adorar o Senhor. Deixou o céu para buscar, glorifique o Senhor, aleluia. veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, forte que tudo é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o céu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama poderoso esse nome.
Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Quero levantar com você um momento de intercessão. Deus colocou no meu coração para nós orarmos pelas famílias. Primeiro motivo de oração é orar por nós, pela igreja, por você. Você vai orar por você mesmo, no sentido de nós nos prepararmos. Deus está nos chamando para organizarmos uma festa. Aleluia! Nós vamos receber pessoas, irmãos. Vamos arrumar a casa. Começa arrumando nosso coração. Temos nós um altar. Vamos ajudar o pai. Vai fazer uma grande festa. É a festa do pai. Seu pai quer festejar e ele fala assim: vamos organizar tudo. Olha, a roupa nova, a sandália nova, o anel. Muitos filhos vão voltar para casa, muitas filhas. Então Deus está nos chamando para nós organizarmos a festa. Igreja Batista Memorial, você que me ouve na sua casa, você que está aqui, Deus está convocando filhos e filhas mais velhos para organizarmos uma festa. Como vai ser essa festa, meu irmão? Quando eles estiverem chegando, quando os filhos estiverem retornando, os mais novos, como vamos recebê-los, irmãos? Você já parou para pensar? Já começa a visualizar? Eu tenho atendido pessoas, pais no meu gabinete, mães, que os filhos, as filhas estão fora, estão praticamente gastando a sua vida, a sua saúde, o seu tempo. Suas mentes estão cauterizadas. Filhos e filhas sofrendo lá fora, solidão, doentes emocionais, alguns talvez até mesmo com depressão, alguns até com pensamentos suicidas, eu não sei, mas você sabe que existem muitos filhos e filhas lá fora, mas o Senhor vai resgatá-los, com cordas eternas vai atraí-los de volta, e quando eles vierem, eles vão ver que a festa foi preparada, que Deus preparou um banquete, que Deus preparou seus irmãos mais velhos para recebê-los, com balões, sei lá, fazendo aquela maior festa, aquela maior alegria, aquela celebração preparada. É a festa do Pai. E os irmãos mais novos vão chegar e vão dizer assim: eu não sabia, eu não imaginava que eu era tanto amado, que havia tanto amor no meu pai e nos meus irmãos, nas minhas irmãs. Eu quero que você ore agora. Primeiro, comece a interceder por nós, por igreja, para prepararmos essa festa. Pessoas vão ser salvas nos hospitais, nas universidades, nas escolas. Filhos vão ser reconciliados, pais vão se reconciliar com os pais. Coração de pedra vai ser transformado em coração de carne, e o Senhor vai soprar do Espírito, um grande avivamento. E esses filhos, essas filhas que vão voltar, eles são discípulos e discípulas do Senhor. Eles serão chamados de reparadores, restauradores de cidades assoladas, cidades destruídas. O Senhor vai levantar uma geração forte, uma geração poderosa. Mas os filhos mais velhos precisam ser os discipuladores, precisam ser aqueles que vão consolidar a fé do irmão mais novo. Agora, comece a interceder pelo irmão mais novo, comece a clamar por ele, comece a pedir por aqueles que um dia deixaram o aprisco. Comece a interceder por aquela ovelha que deixou o aprisco e está perdida. Ela não sabe como voltar para a casa do pai, mas o pai vai mandar o irmão mais velho atrás dela. O pai vai atrás dela, como um pastor que vai atrás da sua ovelha. Se ela estiver quebrada, vai carregar nos ombros. E talvez carregar sozinho seja difícil, mas se tiver 2, se tiver 3, se tiver 4, se tiver 10, é mais fácil carregar aquele que está ferido, aquele que está quebrado. O Senhor está dizendo: eu tenho ovelhas perdidas, eu tenho ovelhas feridas, eu tenho ovelhas quebradas, eu tenho ovelhas doentes. Onde estão os irmãos mais velhos? É a festa do Pai. Vamos ajudar a ovelha perdida a encontrar o caminho novamente.
Existem moedas perdidas. Vamos dentro da igreja, vamos varrer a casa, vamos iluminar o ambiente, vamos procurar com diligências, vamos procurar até encontrar. E quando essa moeda for encontrada, é o Pai que limpa. O sangue do Senhor purifica e limpa toda e qualquer moeda que seja mais suja como for. Mas o Pai está dizendo: é tempo de voltar. O filho pródigo, talvez ele fala: meu irmão não me quer mais lá, meu pai não me quer mais lá, eu sei o caminho de volta, mas eu sou indigno, eu não sou digno de estar no meio de tanta gente santa. Não é verdade, você é meu irmão, você é minha irmã. Vamos juntos, vamos voltar para casa. Papai já preparou a festa está pronta. Se você crê nisso, levante as suas mãos aos céus. Põe um anel no meu dedo, calçado em meus pés. O filho voltou. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nos ajude a preparar essa festa. Nos ajude, Senhor, a organizarmos a festa. Que a casa seja limpa, que o altar esteja preparado, que o bezerro seja separado, que a roupa esteja pronta, que a sandália esteja pronta, e que o anel já esteja na mão do Pai. E quando esses filhos retornarem, Senhor, que eles se sintam amados, acolhidos, e o Pai possa dizer: filho, não precisa dizer mais nada, você está de volta para a casa do papai. Senhor, prepara esse dia, prepara esse momento. Eu oro agora, intercedo, ó Pai, pelos pais e pelas mães que clamam pelos seus filhos, pelas suas filhas que estão distantes. Eles acham que estão fora da igreja. Não, Senhor, que eles possam entender, eles estão fora dos braços do Pai, mas o Pai está recebendo eles de volta. A igreja é só o lugar, porque a igreja somos nós. A igreja vai estar espalhada sobre toda a face da terra. A igreja vai estar nas universidades, a igreja vai estar nas escolas, a igreja vai estar nas indústrias, a igreja vai estar nos supermercados, nas fábricas, a igreja vai estar no serviço espalhado sobre todos os lugares, nos hospitais. A igreja vai estar espalhada sobre toda a face da terra, e a igreja vai estar anunciando o evangelho da reconciliação, as boas novas. Se você toma posse disso, erga suas mãos aos céus, aplauda o Senhor e declare: aleluia.